Olá, eu sou Arivaldo Laurindo. Chegamos com as principais informações sobre a Universidade Estadual da Paraíba, aqui no Rede Educação. Vamos aos destaques desta semana. Em meio aos casos de intoxicação por metanol no Brasil, a UEPB apresenta tecnologias inovadoras e de baixo custo, desenvolvidas na instituição e capazes de detectar a substância em bebidas destiladas. Centro de Informação e de Assistência Toxicológica, CIATOX, de Campina Grande, coordenado pela UEPB, atua nos hospitais nos casos de suspeita de intoxicação por metanol. Vamos saber como é realizado esse trabalho. E o CIATOX da UEPB recebeu esta semana a visita de uma representante do Ministério da Saúde. Neste sábado, 11 de outubro, é aniversário de 38 anos da estadualização da UEPB. Esses são os destaques da Universidade Estadual da Paraíba, aqui no Rede Educação. A gente inicia nossa participação aqui no Rede Educação com um assunto que tem preocupado muito no Brasil: a intoxicação de pessoas por metanol após a ingestão de bebida alcoólica. E a UEPB ganhou destaque nacional ao mostrar uma pesquisa da instituição que atua no desenvolvimento de tecnologias inovadoras para a detecção de metanol e outros componentes em bebidas destiladas. Luciele Lima traz os detalhes na reportagem. A pesquisa iniciou em 2020, com foco no melhoramento da cachaça paraibana. Dentre os desdobramentos desses estudos realizados por uma equipe de pesquisadores, foram desenvolvidas tecnologias para a identificação de substâncias, como o metanol, em qualquer bebida destilada, como explica o pesquisador da UEPB, Railson Oliveira, que faz parte da equipe. Nós temos 2 equipamentos de espectroscopia na região do infravermelho. O primeiro equipamento, um modelo comercial, nós violamos a garrafa, coletamos aproximadamente 300 microlitros de uma amostra, colocamos no equipamento e fazemos o registro de um espectro, que contém uma espécie de assinatura digital das moléculas que estão presentes na bebida. No segundo equipamento, nós não precisamos violar a garrafa, nós apenas aproximamos a garrafa do instrumento, a radiação interage com as amostras e também traz essa assinatura digital das moléculas que estão presentes ali. Nós temos um primeiro equipamento para ser utilizado em batidas ou em fiscalizações de campo, onde o perito ou o fiscal aproxima apenas da garrafa e afere se a bebida está ou não contaminada, e um segundo equipamento mais rebuscado para um ambiente de laboratório, onde ele poderia ter uma análise mais assertiva. O pesquisador Germano Veras explica que as análises dos dados coletados são feitas através de modelos matemáticos e inteligência artificial. A luz atingiu a amostra, que é a cachaça. Depois disto acontecer, as substâncias dentro da cachaça vão dar um sinal, uma medida de acordo com o tipo de substância que existe. E obtemos esses dados aqui apresentados. Cada um ponto desse gráfico é um dado, é uma informação. Nós misturamos essa informação, colocamos todas juntas, numa matriz de dados e aí processamos. E tendo conhecimento de que existem amostras que nós conhecemos a procedência, que não tem metanol, e outras que têm, nós montamos o que nós chamamos de um modelo matemático. Aí está a inteligência artificial. Então, nós apresentamos para o programa dizendo: estas amostras não têm metanol e estas têm. Olha o formato dessas amostras, o desenho que dá dos dados e olha das outras. A partir daí, o software, o programa já vai dizer se parece mais como não tendo ou tendo metanol. Os equipamentos, quando disponíveis para quem for fazer análise, a manutenção ou a manipulação desse equipamento é extremamente simples, direta e rápida, e num visor, numa tela, vai ser dito se o produto tem ou não tem metanol. Uma outra tecnologia consegue detectar o metanol através da utilização de uma espécie de canudo. O pesquisador Félix Brito esclarece. Esse teste do canudo, ele permite, através de um conjunto de reagentes, dentro desse canudo, aqui nós temos um chumaço de algodão, onde vai ser inserido a um copo com a bebida adulterada, e ela vai, por capilaridade, subir no canudo e vai reagir com o reagente que está aqui dentro. Uma leitura simples, barata e direta, instantânea. Colocou 2 minutinhos, você vai saber se está contaminado ou não com o metanol. E vai
ter uma coloração. Essa coloração, a gente usou a rosa para ilustrar, mas a gente tem uma coloração específica que vai dizer que essa bebida está contaminada por metanol. É um método prático que vai servir, né, para os consumidores e até mesmo para proprietários de estabelecimentos que comercializam a bebida. Os resultados das pesquisas já foram validados cientificamente e publicados em periódicos bem avaliados. As tecnologias já estão sendo patenteadas e, diante de pesquisas tão inovadoras, membros da UEPB se reuniram com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para discutir possíveis parcerias para que a universidade possa contribuir com a busca de soluções para o problema da contaminação de bebidas alcoólicas por altas doses de metanol. A pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da UEPB, professora Nádia Oliveira, participou da reunião. A conversa com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e com o deputado, presidente da Câmara, Hugo Mota, né, e toda a equipe de pesquisadores e a reitoria, a professora Célia, a professora Ivonildes e a gente da pró-reitoria, foi para que a gente conseguisse ter recurso para escalonar a tecnologia. Como tomou a mídia nacional e eles tiveram conhecimento e acharam muito interessante a qualidade e o baixo custo da tecnologia desenvolvida pela UEPB e pelos pesquisadores, nesse momento para que a gente consiga fazer com que os dispositivos e a solução ele chegue para o Brasil inteiro, a gente precisa de recursos para poder adquirir insumos, para a gente poder aumentar a equipe de pesquisadores, para que a gente consiga entregar em escala o que a gente produziu no ambiente de laboratório de pesquisa. É a universidade pública, gratuita e de qualidade, formando profissionais e produzindo ciência que impacta diretamente na sociedade. Lucielen Lima, da UEPB, para o Rede Educação. Obrigado, Lucielen. Parabéns à universidade e aos pesquisadores pelo desenvolvimento dessa pesquisa, que se tornou essencial neste momento no qual estamos vivendo. E diante do crescente número de casos de suspeita de intoxicação por metanol que chegam aos hospitais, o trabalho dos Centros de Intoxicação e de Assistência Toxicológica se destacam. O CIATOX de Campina Grande está ligado ao Departamento de Farmácia da Universidade Estadual da Paraíba e funciona dentro do Hospital de Trauma. Os casos suspeitos de intoxicação por metanol estão sendo acompanhados pela equipe do CIATOX da UEPB, que abrange a 2ª e a 3ª macro-regiões de saúde do estado. Vamos saber como está sendo realizado esse trabalho na reportagem de Lucas Vasconcelos. O Centro de Informação e de Assistência Toxicológica de Campina Grande foi criado em 1999 pela professora do Departamento de Farmácia Sayonara Lia Fuch. Ela segue sendo a coordenadora do CIATOX UEPB e tem conduzido o trabalho da equipe nos casos de suspeita de intoxicação por metanol. A gente recebe o paciente, ou ele está aqui no hospital, ou algum hospital recebe o paciente e eles entram em contato com a gente e discute o caso, né? A gente já sabe qual é a clínica que esse paciente está apresentando, é um caso suspeito, né? Nós temos um fluxograma de atendimento que foi desenvolvido pela Abracit, Associação Brasileira de Centros de Informação e Assistência Toxicológica, a ABRAMED, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, e a SBTOX. O Ministério da Saúde solicitou e junto com o Ministério foi elaborado um fluxograma de atendimento. E eu sempre recomendo, siga as orientações oficiais, porque quem está orientando nesse fluxograma são os Centros de Informação e Assistência Toxicológica do país. Os centros, eles servem para isso, é para que a gente, em rede, a gente tenha um padrão de atendimento, de manejo clínico, né? E uma experiência de um centro vá nortear os outros centros. Para ser considerado um caso suspeito de intoxicação por metanol, é preciso que o paciente tenha ingerido bebida alcoólica e apresente alguns sintomas. O paciente ele tem uma embriaguez, ele tem sonolência, ele tem torpor, pode ter sintomas gastrointestinais, tipo náusea, vômito, diarreia, né? E associado a isso ele vai ter um problema visual. Por quê? A toxicidade do metanol não está no metanol. Certo? O metanol é um álcool, é um produto incolor, né? Solúvel em água, em que ele produz 2 metabólitos, o formaldeído, que
que é responsável pela alteração visual, e o ácido fórmico, que é um ácido carboxílico, e dentre os ácidos carboxílicos, ele é o mais forte. Então, ele torna o nosso sangue ácido. O paciente ele tem esse conjunto que a gente chama de síndrome, de conjunto de sinais e sintomas característicos da intoxicação causada pelos metabólitos do metanol. Além de atuar em conjunto com a equipe médica, o Ciatox também orienta a população em caso de dúvidas. Tem um disco intoxicação, que é o 722 0800 722 6001. Mas a recomendação principal do Ministério da Saúde é: não beba bebidas destiladas. Certo? E muitas vezes eles ligam para a gente: eu posso beber? Você sabe dizer se eu posso beber? O Ministério da Saúde está dizendo: não consuma bebidas destiladas até que a gente tenha um mapeamento da situação. Lucas Vasconcelos, da UEPB, para o Rede Educação. Obrigado, Lucas. E esse Ciatox de Campina Grande, coordenado pela UEPB, recebeu esta semana a visita da farmacêutica Bárbara Ran, que é consultora técnica da Coordenação Geral de Urgência do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. A intoxicação de pessoas por metanol no Brasil esteve entre os temas abordados na visita. Vamos ouvir a representante do Ministério da Saúde. A gente discutiu um pouco sobre o fluxograma que a gente lançou enquanto Ministério da Saúde, sobre o manejo desses casos de intoxicação por metanol. Então a gente conversou sobre como articular todos os pontos de atenção, entendendo o Ciatox como esse ponto central dessa articulação, de apoio aos profissionais de saúde, para que eles façam o diagnóstico correto, para que utilizem o antídoto de forma adequada e todo outro tratamento sintomático e de suporte que precisa ser feito, para que o Ciatox seja esse ponto central de apoio aos profissionais de saúde. A gente articulou essa visita aqui em conjunto com a Rede de Urgência e Emergência do Estado. A gente tem conhecido alguns centros no país. Essa é a oportunidade de a gente conhecer o Ciatox aqui de Campina Grande. O objetivo é entender qual que é o papel do centro, como que tem sido o trabalho desenvolvido. A gente sabe que é um trabalho historicamente muito competente, é uma equipe extremamente engajada. Então a gente está nesse esforço de articular o serviço do Ciatox em conjunto com a Rede de Urgência e Emergência. Então como que tem sido essa articulação com o restante dos hospitais, a UPA, SAMU, que são profissionais capacitados para orientar o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico dos casos de intoxicação e envenenamento. Então a gente está nesse esforço conjunto. Mudando de assunto, a gente lembra que neste sábado, dia 11 de outubro, é aniversário de 38 anos de estadualização da UEPB, um marco importante. Em 1987, a Universidade Regional do Nordeste, que tinha 21 anos de criação, passava por momentos difíceis. Até que um forte movimento envolvendo professores, estudantes e técnicos administrativos surgiu no intuito de salvar a universidade. A estadualização foi exitosa e mudou os rumos da instituição. Hoje, com 59 anos de criação, a Universidade Estadual da Paraíba celebra a força para crescer e oferecer ensino público gratuito e de qualidade, formando profissionais em todo o estado e atuando também de forma exemplar na pesquisa e na extensão. Parabéns a todos e todas que hoje fazem e antes fizeram a UEPB. E é dessa forma que a gente vai se despedindo por aqui. Na locução, Erivaldo Laurindo. Produção e edição de Isis Coelho e Lucielen Lima. Edição técnica de Apolo Ricarte, com direção geral de Hipólito Lucena. Semana que vem a gente volta com as notícias da Universidade Estadual da Paraíba, aqui no Rede Educação. Até lá!